No episódio de hoje, você vai conhecer o Programa de Combate ao Machismo nas Escolas, desenvolvido pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal. Você também vai conferir a nossa entrevista com a deputada federal Paula Belmonte e conhecer a trajetória da ex-deputada distrital Maria de Lourdes Abadia. O projeto A Valorização da Mulher e o Combate ao Machismo utiliza rodas de conversa, oficinas, teatro. Se tu abrir a boca, eu vazo para a escola inteira. Você sabia que colocar fotos sem autorização na rede social ou na escola é crime? E atividades virtuais no Google Sala de Aula para incentivar meninas e meninos a refletir sobre o que é machismo, o comportamento do homem e o que a mulher pode ou não fazer. Assim, eu entendo que machismo é quando o homem não aceita as coisas das mulheres e o homem acaba fazendo coisas com as mulheres que não deveria fazer. As mulheres têm que, elas têm que se aceitar e entender que somos todos iguais, todo mundo é ser humano. E independente de ser homem ou ser mulher, todos temos direito de fazer o que homens fazem, homens também têm direito de fazer o que mulheres fazem, assim como mulheres têm direito de fazer o que homem faz. Então elas têm que entender que elas podem sim trabalhar de policial, elas podem sim trabalhar de bombeiro e nada impede, nada. Os jovens são orientados sobre como identificar os sinais de violência física e psicológica, que vem também com diferentes formas de julgamento sobre a mulher. Pela forma que elas olham para você, pelo jeito que as pessoas te julgam, pelo que você é, pela forma que você está vestida, das pessoas ficarem me olhando de cima a baixo, ficar falando de mim, me humilhar, me maltratar. A diretora da Associação de Mulheres de Sobradinho, que coordena o projeto, Ivonete Ribeiro dos Santos, conta que desde o início já foram atendidos jovens a partir dos 14 anos no ensino fundamental e médio e também no EJA, o ensino de jovens e adultos. A educação, ela tem essa forma mágica de pegar um tema, trabalhar e através desse tema vir à tona várias demandas, igual estão chegando na Associação das Mulheres, com denúncias, coisas que talvez a sociedade não parou para pensar que o machismo ele é uma doença que, da nossa geração, gente, que hoje, a cada dia mais, a gente sente que a agressão, a violência, ela está muito dentro da família. E se a gente não trabalhar nas escolas, como é que a gente vai melhorar esse lar? 18 escolas participam do projeto com atendimento de 5.000 jovens. Uma cartilha é distribuída aos alunos e traz questionamentos sobre o que é machismo, o que é feminicídio e os tipos de violência contra a mulher. No projeto, os meninos são incentivados a refletir sobre esses temas e a valorizar as meninas. Então, acho que a gente tem que respeitar bastante as mulheres porque a gente depende delas para viver também. Eu acho que a gente devia respeitar mais elas e não é porque a mulher está usando uma roupa curta que ela tem que ser assediada na rua. Então as mulheres são muito importantes para a sociedade. A diretora Lindonor Maria da Paz administra a Escola Classe Queima Lençol em Sobradinho, com 657 estudantes do ensino fundamental. O caminho é começar a conscientização das crianças menores para os maiores, né? Já saber diagnosticar, olha, esse é um tipo de violência sofrido no meu ambiente familiar ou na minha comunidade e que eu possa ajudar denunciando essas pessoas para que não aconteça mais. A diretora lembra da importância de falar diante de qualquer indício de violência. Ao falar, aí nós podemos ir atrás, correr atrás, fazer a denúncia e chegar de fato ao crime, né, que tem acontecido dentro do núcleo familiar ou na própria comunidade. A secretária da Mulher, Érica Filipelli, defende a ação integrada de órgãos do governo para agir diretamente contra a violência e também para o trabalho educativo de valorização da mulher, que deve começar nos anos iniciais da escola.
Qualquer transformação tem que passar pelas escolas. A gente acredita muito nesse trabalho de educação, de prevenção, trazendo os jovens para pensarem, né, de uma forma muito inteligente, prática, sobre o que é o machismo na prática e também sobre a construção da igualdade, sobre os direitos das mulheres. Então a gente vê assim, resultados muito importantes, a reflexão que isso traz e com certeza a gente conta muito com essa juventude, né, na transformação da sociedade, nessa transformação que a gente tanto espera. A mulher deve e precisa denunciar os casos de violência em diferentes canais de apoio. A gente tem alguns canais importantes, a gente pode falar aqui do aplicativo Proteja-se, que foi lançado na pandemia, que ele é ligado ao 180, é um aplicativo que já está disponível na loja do Google Play, que a mulher pode baixar, inclusive as mulheres surdas podem fazer denúncia por libras em tempo real e por mensagens em tempo real. A gente tem hoje a delegacia online, que está no site da Polícia Civil, que não só ela pode fazer a denúncia, como também requerer medidas protetivas. E além disso, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que foi aberta na Ceilândia, que está funcionando, né, das 7 da manhã às 7 da noite. E os nossos equipamentos, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher e os Núcleos de Atendimento à Família e Autores de Violência Doméstica. O projeto A Valorização da Mulher e o Combate ao Machismo foi criado com base em uma lei do ex-deputado distrital Ricardo Vale e conta hoje com recursos de uma emenda parlamentar de autoria do deputado Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa. A expectativa é de que o projeto seja ampliado em 2022 com a inclusão das séries iniciais do ensino fundamental. A ex-deputada distrital Maria de Lourdes Abadia é uma das nossas pioneiras aqui na Câmara Legislativa. Você vai conhecer melhor a sua experiência como mulher no parlamento. Eu me orgulho e me emociono quando está assim, de registrar na minha história que tudo começou em Ceilândia. Fui coordenadora do serviço social no processo de remoção das invasões da Vila do Iapeí, do Morro do Urubu, e tive o privilégio de ser a sua primeira administradora regional, também como a primeira mulher administradora regional na história de Brasília. Ceilândia, para mim, representa um canteiro, o meu jardim, onde eu joguei as minhas sementes da história da minha vida política. Foi em Ceilândia. Lá eu aprendi com aquela população a solidariedade, o dividir o pão, a cuidar de crianças que não eram parentes. Vi aquela gente madrugar, né, para poder sair de madrugada, voltar à noite, para participar da construção dessa obra do século que foi Brasília. E que foi graças a Ceilândia que eu fui para o Congresso, graças a Ceilândia, a experiência de Ceilândia, eu fui em vários países do mundo mostrar a experiência humana e social de remoção de favelas, de projetos habitacionais e de programas de valorização da pessoa humana. Obrigada, Ceilândia, tá? Obrigada, Ceilândia. E tenho, assim, muita alegria e assim, me sinto muito privilegiada, não só como uma pessoa que veio da pobreza, né? Porque a minha família foi uma família assim, muito pobre, de estudar. Eu devo muito a Brasília. Eu acho que esse amor que eu tenho a Brasília é uma forma de dar um muito obrigado a Brasília. Porque eu estudei em colégio público, eu me formei na UNB, né? Então foram coisas que eu recebi dessa cidade, e a minha família também. Né? Como todos pioneiros, né? E até hoje, Brasília é uma referência para o povo brasileiro. Tive o privilégio de, na primeira eleição que Brasília votou, de ser eleita como uma das deputadas mais votadas para ser constituinte do Distrito Federal e ajudar a escrever a lei orgânica, e também, né, de ser vice-governadora e de ser governadora de Brasília.
né, e ser a primeira mulher a sentar numa cadeira para dizer eu sou governadora dessa cidade. E a minha primeira, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi de pegar Brasília, dar um abraço e colocá-la no colo. Que um jornalista está escrevendo, que escreveu um livro, né, sobre as mulheres na Constituinte e depois também as mulheres que tiveram acesso ao poder. O Brasil foi descoberto em 1500 e de 1500 até a época que esse jornalista fez a entrevista, que foi há uns 4, 5 anos atrás, apenas 11 mulheres brasileiras tiveram o privilégio de sentar numa cadeira para dizer eu sou governadora. A minha Brasília é a capital do Brasil, é o coração do Brasil e o coração do Distrito Federal. Parabéns, Brasília. Com gratidão e muita alegria de ser signatária e guardiã da Constituição do Brasil, da Lei Orgânica do Distrito Federal e de ter o diploma da primeira mulher a governar Brasília. A deputada Paula Belmonte é uma das vozes femininas que representa o Distrito Federal na Câmara dos Deputados. No próximo bloco, você vai conferir a entrevista que nós realizamos com ela. E nós, mulheres, precisamos, eu vejo o seguinte, quando nós criamos a autonomia financeira, é algo fundamental, porque muitas das mulheres, Júlia, infelizmente, sofrem abuso e violência, muitas das vezes, e se submete àquela situação pela sua dependência econômica. Nós vamos conversar com a deputada federal Paula Belmonte para conhecer a trajetória dela na política e saber também um pouco mais sobre a sua atuação como mulher no parlamento. Deputada, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Por Elas, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre a sua experiência, a sua atuação. Eu que agradeço, Júlia, agradeço a todas as pessoas que estão aqui nos contemplando, vendo esse vídeo, vendo essa entrevista, para que a gente possa incentivar, inclusive, as pessoas entenderem mais sobre política e nós, mulheres, estarmos mais próximas da política também, né? Com certeza. Eu gostaria de te pedir, deputada, primeiro para se apresentar, contar um pouco da sua história, contar como que chegou na política e contar um pouco da sua trajetória mesmo, para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor. Bom, Júlia, eu tenho o costume de falar que eu não sou política, eu estou na política. É importante dizer assim que eu não nasci em Brasília, eu nasci em São Paulo, eu vim para cá com 3 anos de idade e fui criada aqui. Então, estudei minha vida toda na escola pública aqui do Distrito Federal. Eu gosto de falar que eu fiz escotismo, então assim, eu andei por essa cidade, com aquele barro vermelho, assim, aproveitei muito. A minha juventude foi muito boa e comecei a trabalhar muito cedo aqui. Hoje eu tenho 6 filhos, tive 6 filhos, mas como que eu entrei na política? E eu acho importante nós estarmos enfatizando isso, principalmente para nós mulheres, né? Como você consegue, com 6 filhos, estar na política? Eu, na realidade, tive a oportunidade de morar fora do país, então quando eu fui morar fora, eu tinha 3 filhos e lá fora eu engravidei mais 3 vezes e tive mais 3 filhos. Só que em 2014, infelizmente, eu perdi um filho com 2 anos de idade e aí isso é um impacto assim que até falam assim, é a dor sem nome, né? Porque quando você perde um pai, uma mãe, você é órfão. Quando você perde um marido, você ouve. Quando a mãe perde seu filho, não tem nome, porque é uma dor muito forte. E como eu tinha outras crianças, eu tive que me superar. E nisso, nós colocamos como objetivo, morando fora, de começar a fazer um trabalho social com crianças aqui no Distrito Federal. Em 2018, nós viemos definitivamente com todas as nossas crianças para cá e a gente começou a trabalhar, fazer esse trabalho em instituições com as crianças. E daí surgiu a vontade de estar na política representando esses menores, que não têm título de eleitor, que não paga tributo. E aí, eu digo assim, que foi até vamos dizer assim, uma missão mesmo que Deus me deu, porque surgiu essa oportunidade da defesa das nossas crianças. Então, isso seria, digamos assim, o que te move dentro
da sua atuação? Eu costumo dizer, Júlia, que eu tenho 3 grandes pilares no meu mandato. O primeiro pilar que me fez vir para a política, que é a defesa das nossas crianças e adolescentes. Isso é importante dizer, que muitas pessoas acham que a política da criança é algo tipo café com leite, né? Uma política que, vamos ali tratar a criança e colocar ela naquele campo. Não, a política para a criança, ela é fundamental para o nosso futuro. E quando a gente deixa as nossas crianças fora da sala de aula na vulnerabilidade, nós estamos falando do impacto econômico, inclusive, no nosso futuro. Então, todos os países desenvolvidos, ele tem essa preocupação com a criança. E isso está na Constituição Federal. A única vez que na Constituição Federal se fala sobre prioridade absoluta é quando fala da criança e do adolescente. Mas aí você percebe o seguinte, não adianta você defender só a criança e não defender os responsáveis da criança. Então, o meu segundo pilar no mandato é o empreendedorismo. Fazer com que as pessoas gerem emprego e que elas tenham emprego, para que elas tenham autonomia. E o terceiro pilar do meu mandato é a fiscalização, porque hoje nós sabemos que cada um de nós pagamos um tributo altíssimo, esse dinheiro vai para os cofres do Tesouro Nacional, para os cofres públicos, e ele precisa ser bem utilizado, com uma boa gestão. Então nós temos aí a transparência e a fiscalização como terceiro pilar do nosso mandato. Então eu tenho esses 3 grandes pilares. Excelente, deputada. Acho que isso ajuda a gente a entender melhor quais são as prioridades e colocar os temas de forma clara, até para que a população consiga entender. E a gente vive num país com muita desigualdade, com muitas dificuldades de acesso ao básico, que é o ensino e a educação. Então, e essa desigualdade muitas vezes atinge as mulheres de uma maneira muito mais severa. E a gente vê desigualdades tanto na questão social, mas também na própria política. Ser uma mulher na política é algo raro, se formos comparar com o número de homens. Então eu gostaria de te perguntar quais foram os desafios que a senhora enfrentou nesse processo de candidatura, de pleito, no processo para efetivamente ser eleita. Olha, Júlia, você trouxe um ponto fundamental, que primeiro, é a base, né? Hoje, quando a gente fala de mais mulheres na política, mais mulheres no poder, eu sempre procuro lembrar das nossas adolescentes, porque hoje, infelizmente, com a pandemia, com as escolas fechadas, nós tivemos um grande aumento de crianças mesmo, grávidas, meninas de 12 e 13 anos grávidas. Então, uma das coisas que eu vejo para que a gente possa ter mais lugares de liderança que sejam ocupados por mulheres, é que a gente possa cuidar dessas meninas para que elas não engravidem tão cedo, que elas estejam no banco da escola, que elas estejam se desenvolvendo, porque uma menina que é grávida, que está gerando outra criança com 13 anos, isso diminui a possibilidade dela de ela estar no mercado de trabalho. Isso é um ponto. Um outro ponto importante é dizer que é possível. Eu digo isso porque quando eu entrei na política, e eu não era política, não conhecia político, não tenho nenhum familiar que era político, eu sentia assim que, como existe a cota parlamentar, eles queriam me colocar como se estivesse numa cota. Mas nós mulheres somos extremamente determinadas, né? Nós mães somos leoninas, somos leoas quando a gente se empenha. Então foi isso, e eu percebi na hora que eu estava começando a aparecer nas pesquisas, eu tive várias situações na campanha que, por exemplo, eu ia fazer minha propaganda eleitoral, eles colocavam outra música de outro candidato em cima. Então você percebe que realmente é triste de a gente ver, muitas das vezes, esse mundo masculino não deixando entrar a mulher. Porque aqui não vou ficar aqui defendendo a competição. Eu quero defender aqui a igualdade e principalmente a harmonia. Lá na Câmara, por exemplo, nós estamos hoje, nessa legislatura, a maior bancada feminina, 77 mulheres. E o Distrito Federal, na bancada federal, é a maior bancada proporcional do Brasil. De 8 parlamentares, 5 são mulheres. Então, os brasilienses deram esse voto de confiança para as deputadas federais. E nós estamos fazendo um trabalho que é voltado, muitas das vezes, como eu disse, eu tenho uma pauta muito empreendedora, desenvolvimento econômico, mas também tem uma pauta muito do social e que a nossa população está precisando. Então é fundamental que a gente tenha esse equilíbrio na Câmara, por quê? Porque a Câmara é a representação da população. Então, eu aproveito aqui que nós estamos assim, um ano antes das eleições, motivar todas as mulheres. É muito importante que, primeiro, a população entenda como funciona a política, entenda, parabéns até para o presidente aqui da Câmara Legislativa, deputado distrital Rafael Prudente,
por essa iniciativa dessa TV, porque é muito importante que a Câmara Legislativa e a Câmara Federal esteja próxima da população, porque é a representação da população. E a gente entenda como funciona o processo legislativo, até para que a gente possa criticar com mais consistência e valorizar o que tem que ser valorizado. É verdade, essa transparência é muito importante e tem sido uma prioridade aqui quando a gente traz a questão da comunicação pública, até para que as pessoas possam entender o que efetivamente faz um deputado. Porque às vezes a gente até conversa com as pessoas, assim, a equipe de servidores conversa, a gente tem contato com os nossos amigos, familiares, muitas vezes sequer sabem o que é uma Câmara Legislativa. Né? Não entendem a diferença do distrital para o federal, então acho que esse tipo de conversa esclarece isso para as pessoas. E aí, nesse contexto de ser uma mulher na política, de desenvolver esse trabalho com as bases, como a senhora analisa o impacto da sua atuação hoje, assim, na vida das mulheres que não só te elegeram, mas que também são representadas pela senhora lá dentro da Câmara? Olha, na realidade, eu tenho muita honra desses votos de confiança, né? Quando eu fui eleita, eu tinha 8% da população somente me conhecia. E graças a Deus eu consegui ser eleita, fui a 7ª mais votada, numa campanha que durou assim muito pouco tempo, uma pessoa que não era conhecida, e eu tenho assim, como uma honra, eu tenho mais de 4 leis aprovadas, sancionadas, quer dizer, com 1 ano de mandato, eu já tinha uma lei sancionada, então assim, a gente vem trabalhando intensamente e eu tenho a honra de dizer assim, que nós temos pautas que são essas pautas, por exemplo, eu tive uma atuação muito forte na CPI do BNDES, que é a pauta que eu digo que é da fiscalização. Nós ali, infelizmente, descobrimos, e não é alegria para ninguém, um número imenso de valores que tiveram realmente corrupção. Ali eu tive a oportunidade de criar a primeira comissão externa de políticas para a primeira infância. Quer dizer, a Câmara tem hoje uma comissão que trata da primeira infância que até hoje não tinha. Então isso aí também vamos dizer assim, um feito nosso. E a questão do empreendedorismo, nós estamos sempre nos colocando em projetos que possam valorizar a liberdade econômica. Agora, nós temos agora, dia 19 de novembro, o Dia do Empreendedorismo Feminino, é um dia internacional do empreendedorismo feminino, e do qual eu sou autora dessa lei que vai tornar aqui no Brasil uma Semana do Empreendedorismo Feminino que visa, além dessa divulgação, porque quando a gente fala do empreendedorismo, a gente tem que entender que é uma atitude que, independente de você ser servidor, se você quer ser empresário, você tem que ter aquela atitude, eu digo assim, Júlia, geração MacGyver. Eu não sei se alguém aqui era da geração MacGyver. O MacGyver pegava um chiclete e resolvia a situação. Exatamente. Então nós, empreendedores, temos que pegar aquele palito de dente, aquele obstáculo que muitas das vezes encontramos e fazer desse obstáculo uma grande escada para a gente subir. E isso traz o quê? A liberdade das pessoas, porque quando as pessoas criam seus empreendimentos, o que acontece? Elas ficam independentes, elas não precisam de depender do governo. Elas têm a independência e a independência torna cada cidadão com muito mais liberdade para poder fazer a sua fiscalização como cidadão político. Então é fundamental o empreendedorismo e estamos aqui defendendo essas pautas e quero convidar todas nós mulheres para que a gente possa se unir cada vez mais na política voltada para todas essas áreas, porque mulher pode falar de economia, de tributário, não só precisa ficar nessas pautas sociais, mas essas pautas sociais hoje, aqui no Distrito Federal e no Brasil inteiro, mesmo depois da pandemia, é algo urgente que a gente precisa ter uma atenção especial. Bom, e dentro dessas pautas, falando de empreendedorismo e de primeira infância, é muito comum nós ouvirmos histórias de mulheres que, devido à maternidade, devido a questões de família, precisaram empreender, né? Foram para o empreendedorismo, às vezes até por uma necessidade, enquanto criavam seus filhos ou até para sustentar a própria família. E aí eu queria te pedir para, se possível, falar sobre isso, sobre essa relação do empreendedorismo até com esse trabalho de primeira infância que é feito. Eu vejo assim, que quando a pessoa ela tem essa autonomia, porque nós aqui de Brasília principalmente, nós temos uma tradição da questão do concurso público que é muito bom, mas nós estamos vendo a legislação cada vez mudar mais. Então essa questão do mercado de trabalho vai ser mudada no decorrer dos anos. E nós precisamos fazer com que a nossa população ela tenha mais qualificação para que ela possa ter condição de sobreviver. E é importante que a pandemia ela acelerou
um número de profissões que vão acabar e surgiram outras profissões. Então é muito comum, às vezes, você ver um garoto de 14 anos, 15 anos, bilionário. Por quê? Porque já começou a trabalhar com tecnologia, começou a se desenvolver e ali alguma coisa caseira se tornou, as startups, né, se tornou uma coisa grandiosa. E nós, mulheres, precisamos, eu vejo o seguinte, quando nós criamos a autonomia financeira, é algo fundamental, porque muitas das mulheres, Júlia, infelizmente, sofrem abuso e violência, muitas das vezes, e se submete àquela situação pela sua dependência econômica. Ela sabe que ela tem que aceitar porque o filho vai ficar sem comer, vai ficar coisa. Então, assim, nós mulheres nos doamos muito mais. E quando a mulher ela consegue desenvolver, e aí vem esse projeto que a gente quer fazer, uma semana do empreendedorismo feminino, que é também fazer com que soltem microcréditos para essas mulheres fazerem as suas empresas, elas têm autonomia financeira e uma coisa que eu gosto muito de falar. Agora, como eu disse, eu estou na política, mas eu fui uma dona de casa muito feliz também. Muito feliz. Eu gosto de falar isso, por quê? Porque a gente tem que valorizar as donas de casa. Muitas das vezes as mulheres acham que a mulher empoderada é aquela mulher que está no mercado de trabalho. Não, a mulher empoderada é aquela que é feliz aonde ela está, né? E no caso, com a questão do home office, que também acelerou, a mulher teve essa oportunidade, a homem e a mulher tiveram a oportunidade de vivenciar esse contato com família e que foi uma experiência muito única. Eu acredito que muitas famílias se uniram em relação a isso. Eu tinha amigas, Júlia, que falavam assim, meu Deus do céu, como que os professores aguentam? Eu não estou aguentando. No primeiro mês. Quando chegou no 4º mês de isolamento, elas falaram, eu não quero voltar mais, eu estou adorando ficar com os meus filhos. Então trouxe um resgate familiar para as crianças e eu vejo que o empreendedorismo e essa autonomia financeira, ela pode trazer essa autonomia para a mulher. Ela conseguir trabalhar dentro da sua casa, mas também no seu ambiente familiar, no seu ambiente de casa. Com certeza, nós estamos vivendo um cenário como sociedade que traz a necessidade de mudanças, né? Depois de tudo que foi vivido e experienciado, não só pelo Brasil, mas também por outros países, em detrimento da questão do Covid-19. E nesse cenário, como a senhora enxerga a importância da atuação da mulher na política, da presença da mulher dentro do cenário político? Qual é o resultado de termos mais mulheres na política? É fundamental, porque é exatamente como eu trouxe a questão do equilíbrio, né? Nós temos um equilíbrio. Não que a mulher não possa transitar em todas as pastas e não que o homem não possa transitar em todas as pastas. Eu vejo que nós temos que ter liberdade de cada um escolher o que quer estar defendendo e tudo. Mas nós mulheres temos um dom, que eu digo que é um dom, que eu que sou uma pessoa que acredita em Deus, um dom divino, que é gerar um bebê. E nós temos esse dom já nato, que é nosso. Não pode querer homem fazer o que quiser. É nosso esse dom de gerar, de trazer uma criança ao mundo. Eu digo até um dom milagroso que Deus traz, né? Então, isso nos traz uma visão um pouco mais do cuidado. E hoje no nosso país, infelizmente, existem muitas pessoas desempregadas. Eu aqui quero mais uma vez falar que não é uma crítica nem a esse governo e não a esse momento, mas nós, nesse momento da pandemia, aqui no Distrito Federal, nós temos o maior índice de crescimento da pobreza. Eu tenho ido nas cidades administrativas e muitas das vezes invasões, eu tenho ficado surpresa com o nível da pobreza, assim, de crianças passarem para mim e falar, tia, a senhora trouxe um pão? Nós estamos falando isso na capital federal. Então é algo assim que a gente precisa realmente entender que esse olhar de cuidado, eu fico até emocionada quando eu falo de criança, porque é muito triste, Júlia, a gente vê isso. Então, a gente precisa se unir em prol do Brasil. Eu vejo que esse momento político, nós não precisamos estar na polarização nem de A, nem de B, nem da cor A, nem da cor B. Nós precisamos estar unidos em prol do desenvolvimento econômico do Brasil. O Brasil é muito rico. Eu tive essa oportunidade de morar alguns anos fora e eu posso garantir que o Brasil é um país abençoado por Deus. Agora, o que a gente precisa ter é valores mais consistentes dentro da nossa educação, dentro de nós. Valores como ética, como compromisso, como responsabilidade. E esses valores, eles vão mudando a nossa sociedade ao longo do tempo para que a gente possa ter políticas efetivas para a nossa população. Com certeza, são temas extremamente importantes e que a gente precisa incentivar sempre,
seja na política, seja no campo privado, seja no setor público, são assuntos que precisam estar em pauta. E nesse contexto, pensando agora nas mulheres que olham a sua fala, olham para o seu mandato e pensam, te veem como uma referência e pensam que um dia talvez elas possam também querer estar na política. Eu gostaria de te pedir para dar um conselho para essas mulheres, assim, qual seria a sua orientação, o seu conselho para quem deseja também fazer parte da política e contribuir de alguma forma para a nossa sociedade? Primeiro, eu fico muito feliz que todas as mulheres tenham essa oportunidade de querer. Eu acho que tudo na vida tem que ter o legítimo querer. Até para beber um copo d'água. Eu posso estar com sede, mas se eu não quero pegar o copo d'água, eu não bebo o copo d'água. Então, esse querer já é algo fundamental. Entender o que é política, mas assim, eu quero assim dizer que não precisa ficar com muita exigência de si. Porque quando eu decidi, foi tão interessante, foi num café da manhã que eu tive com o antigo presidente da Câmara Legislativa na outra legislatura. E aí eu falei, olha, falei pro meu marido, então vamos entrar na política? Foi assim, num café da manhã, à tarde, a gente estava conversando a respeito da possibilidade. E aí eu fiz uma pergunta, será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho capacidade? E eu posso dizer com toda certeza, temos capacidade. Precisamos de pessoas do bem, precisamos de mulheres que tenham um compromisso. Só para você ter uma ideia, Júlia, a importância das mulheres na política, as mulheres elas são muito menos corruptíveis do que os homens. Existem estudos mundiais que aonde tem mulher de liderança tem menos corrupção. Então a mulher ela tem uma responsabilidade porque ela não pensa em si, ela pensa nela, nos filhos, nos nomes. E precisamos de pessoas que tenham esse compromisso em especial com o nosso futuro, que são as nossas crianças e adolescentes. Isso para mim é uma pauta fundamental, aonde eu passo eu procuro falar para que a gente possa entender que hoje precisamos comer, hoje precisamos de emprego, mas se o Brasil não olhar a criança e o adolescente com responsabilidade, amanhã não teremos o que comer e não teremos o que trabalhar. Com certeza, são pautas extremamente relevantes e eu quero te agradecer por compartilhar um pouco da sua história, desses temas, que com certeza vão ser objeto de reflexão de quem está nos acompanhando, de quem também se sente tocado de alguma forma por tanto pelas questões sociais, mas também pela questão da política. Então, deputada, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Júlia. Quero assim parabenizar toda a equipe aqui que me recebeu muito bem. Agradecer ao presidente Rafael Prudente, que fez com que esse sonho se realizasse, né? E estou me sentindo muito honrada. E contem conosco para que a gente possa defender Brasília, o Distrito Federal. Então, muito grata e que Deus abençoe a cada um dos senhores. Obrigada. Eu ressalto que essa gravação foi realizada sem máscaras porque todas as participantes estão com o esquema vacinal completo. E também estamos respeitando os protocolos de distanciamento social. Muito obrigada pela participação de vocês e eu espero vocês em um próximo programa aqui na TV Câmara Distrital.